Olá, pessoal! Bem-vindos à Zona da Ciência, o canal que te leva para uma viagem incrível pelo mundo da ciência e da tecnologia. Eu sou o seu anfitrião, e hoje vamos falar sobre um tema fascinante, as surpresas da genética, como a ciência manipula o código da vida. Você já se perguntou como é possível criar animais transgênicos, clonar seres vivos, editar genes e até mesmo criar vida artificial? Pois, tudo isso é possível graças aos avanços da genética, a ciência que estuda a herança biológica e as características dos organismos. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos conceitos básicos da genética, como o DNA, os cromossomos, os genes e as mutações. Vamos também conhecer algumas das aplicações práticas da genética, como a terapia gênica, a engenharia genética, a biotecnologia e a bioinformática. E, claro, vamos discutir as implicações éticas, sociais e ambientais dessas tecnologias. Se você gosta de ciência e quer aprender mais sobre esse assunto incrível, não perca este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Vamos começar? O que é genética? A genética é a ciência que estuda como as características dos seres vivos são transmitidas de uma geração para outra, através de unidades chamadas genes. Os genes são segmentos de DNA, uma molécula que contém toda a informação necessária para a formação e o funcionamento de um organismo. O DNA é formado por 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, que se combinam em pares e formam uma estrutura em dupla hélice. O DNA está organizado em estruturas chamadas cromossomos, que são encontrados no núcleo das células. Cada espécie tem um número específico de cromossomos. Por exemplo, os seres humanos têm 46 cromossomos, divididos em 23 pares. Um desses pares determina o sexo do indivíduo, em 20 para as mulheres e XY para os homens. Cada cromossomo contém milhares de genes, que são responsáveis por determinar as características físicas, fisiológicas e comportamentais dos organismos. Por exemplo, há genes que determinam a cor dos olhos, do cabelo, da pele, o tipo sanguíneo, a altura, a predisposição a certas doenças, entre outras. Os genes podem variar entre os indivíduos de uma mesma espécie, gerando a diversidade genética. Essa variação pode ocorrer por meio de mutações, que são alterações na sequência do DNA, ou por meio de recombinação, que é a troca de material genético entre os cromossomos durante a reprodução sexuada. A genética é uma ciência muito importante, pois nos ajuda a compreender como os seres vivos se originaram, se adaptaram, se diversificaram e se relacionam entre si. Além disso, a genética nos permite manipular o código da vida, criando novas possibilidades para a medicina, a agricultura, a indústria e a sociedade. Como a ciência manipula o código da vida? A ciência manipula o código da vida por meio de diversas técnicas e tecnologias que permitem alterar, transferir, copiar ou criar genes e organismos. Algumas dessas técnicas e tecnologias são: terapia gênica, é o uso de genes para tratar ou prevenir doenças. Consiste em introduzir genes funcionais em células que têm genes defeituosos, corrigindo o problema genético. Por exemplo, a terapia gênica pode ser usada para tratar doenças como a hemofilia, a fibrose cística, o câncer, entre outras. Engenharia genética é a modificação direta do DNA de um organismo, inserindo, removendo ou alterando genes específicos. Por exemplo, a engenharia genética pode ser usada para criar animais transgênicos, que são animais que possuem genes de outras espécies, conferindo-lhes características desejadas, como resistência a doenças, maior produtividade, etc. Biotecnologia é o uso de organismos vivos ou seus produtos para fins industriais, agrícolas ou médicos. Por exemplo, a biotecnologia pode ser usada para produzir vacinas, hormônios, enzimas, anticorpos, alimentos, combustíveis, etc. Bioinformática é a aplicação de técnicas computacionais para analisar e armazenar dados biológicos, como o DNA, as proteínas, as células, etc. Por exemplo, a bioinformática pode ser usada para sequenciar o genoma de diferentes espécies, comparar genes, identificar doenças, etc. Biologia sintética é a criação de novas formas de vida ou de sistemas biológicos artificiais, usando princípios de engenharia e design. Por exemplo, a biologia sintética pode ser usada para criar bactérias que produzem medicamentos, biosensores que detectam poluentes, células artificiais que imitam funções biológicas, etc. Essas são apenas algumas das formas como a ciência manipula o código da vida, mas existem muitas outras. A cada dia, novas descobertas e inovações são feitas nessa área, ampliando os horizontes do conhecimento e da intervenção humana na natureza. Quais são as implicações da manipulação do código da vida? A manipulação do código da vida traz muitos benefícios para a humanidade, mas também muitos desafios e riscos.
É preciso considerar as implicações éticas, sociais e ambientais dessas tecnologias, e buscar um equilíbrio entre o progresso científico e o respeito à vida e à diversidade. Algumas das questões que se colocam são: quem tem o direito de manipular o código da vida? Quem controla o acesso e o uso dessas tecnologias? Quem se beneficia e quem se prejudica com elas? Quais são os limites éticos da manipulação do código da vida? Até que ponto é aceitável alterar a vida? Essas são perguntas muito importantes e complexas, que envolvem não apenas aspectos científicos, mas também filosóficos, sociais, jurídicos e ambientais. A engenharia genética é uma tecnologia poderosa, que pode trazer benefícios para a saúde, a alimentação, a indústria e o meio ambiente, mas também pode gerar riscos, dilemas morais e impactos negativos. Por isso, é fundamental que haja um debate amplo e democrático sobre os limites e as implicações éticas da manipulação do código da vida. Quem tem o direito de manipular o código da vida? O código da vida é o conjunto de informações genéticas que determina as características de todos os seres vivos. Manipular o código da vida significa alterar, inserir ou remover genes de um organismo, podendo modificar suas propriedades ou criar novas formas de vida. Essa manipulação pode ter fins terapêuticos, como corrigir defeitos genéticos ou curar doenças, ou fins de melhoria, como aumentar a resistência, a produtividade, a beleza ou a inteligência de um ser vivo. Mas quem tem o direito de fazer isso? Quem pode decidir quais genes devem ser modificados, em quais organismos e com quais objetivos? Essas questões envolvem valores morais, interesses econômicos, direitos humanos, soberania nacional e biodiversidade. Alguns argumentam que a manipulação do código da vida é um direito humano, que permite às pessoas escolherem livremente as características que desejam para si mesmas ou para seus filhos. Outros defendem que a manipulação do código da vida é um dever social, que visa promover o bem-estar coletivo e o desenvolvimento sustentável. Outros ainda afirmam que a manipulação do código da vida é uma violação da dignidade, da integridade e da diversidade dos seres vivos, que devem ser respeitados em sua natureza e em sua evolução. Não há uma resposta única ou definitiva para essa questão, mas é preciso considerar os princípios éticos, as evidências científicas, as consequências práticas e as opiniões dos diferentes atores envolvidos, como os pesquisadores, os governos, as empresas, as organizações não governamentais, os consumidores, os pacientes e a sociedade em geral. Quem controla o acesso e o uso dessas tecnologias? A engenharia genética é uma tecnologia que requer conhecimento especializado, equipamentos sofisticados e recursos financeiros para ser desenvolvida e aplicada. Isso significa que nem todos têm acesso ou capacidade para manipular o código da vida. Quem controla o acesso e o uso dessas tecnologias são, em grande parte, os países desenvolvidos, as grandes corporações e as instituições de pesquisa, que detêm as patentes, os direitos de propriedade intelectual e os recursos para investir em inovação e produção. Essa situação gera uma desigualdade entre os países e os grupos sociais, que podem se beneficiar ou se prejudicar com as tecnologias da engenharia genética de forma diferente. Por exemplo, alguns países podem usar a engenharia genética para melhorar a saúde, a alimentação e o meio ambiente de sua população, enquanto outros podem ficar dependentes de produtos transgênicos importados, que podem afetar sua soberania alimentar, sua segurança sanitária e sua biodiversidade. Da mesma forma, alguns grupos sociais podem ter acesso a tratamentos genéticos personalizados, que podem aumentar sua qualidade e expectativa de vida, enquanto outros podem ser excluídos ou discriminados por sua condição genética, que pode afetar sua autonomia, sua identidade e seus direitos. Por isso, é necessário que haja uma regulação internacional e nacional, que estabeleça normas, critérios e mecanismos para garantir o acesso equitativo, o uso responsável e a fiscalização das tecnologias da engenharia genética, respeitando os direitos humanos, a justiça social e a proteção ambiental. Quem se beneficia e quem se prejudica com elas? Os benefícios e os prejuízos das tecnologias da engenharia genética dependem de vários fatores, como o tipo, o objetivo, a escala e o contexto da manipulação do código da vida. Alguns exemplos de benefícios são: a cura ou a prevenção de doenças genéticas, como a fibrose cística, a anemia falciforme, a hemofilia, a distrofia muscular, o câncer, o Alzheimer e o Parkinson. A melhoria da qualidade e da quantidade de alimentos, como o arroz dourado, que contém vitamina A, o milho resistente a pragas, que reduz o uso de agrotóxicos, e a carne sintética, que diminui o impacto ambiental da pecuária. A produção de novos materiais, medicamentos e biocombustíveis, como a seda de aranha, que é mais resistente que o aço, a insulina humana, que é produzida por bactérias transgênicas, e o etanol de celulose, que é obtido a partir de plantas modificadas. A conservação e a restauração de espécies ameaçadas ou extintas, como o mamute lanoso,
que pode ser clonado a partir de células preservadas, o coral, que pode ser modificado para resistir ao aquecimento dos oceanos, e o mosquito da malária, que pode ser esterilizado para reduzir a transmissão da doença. Alguns exemplos de prejuízos são a ocorrência de efeitos adversos, imprevistos ou irreversíveis, como reações alérgicas, mutações indesejadas, perda de função genética, transferência horizontal de genes, contaminação genética e resistência a antibióticos. A violação da dignidade, da integridade e da diversidade dos seres vivos, como a criação de animais transgênicos para fins de experimentação, entretenimento ou consumo, a seleção de características humanas para fins de melhoria, eugenia ou clonagem, e a introdução de espécies invasoras ou híbridas que podem afetar o equilíbrio ecológico. A geração de conflitos, desigualdades e injustiças sociais, como a apropriação indevida, a monopolização ou a biopirataria de recursos genéticos, a falta de transparência, de informação ou de consentimento sobre o uso de tecnologias genéticas, e a discriminação, a estigmatização ou a exclusão de pessoas ou grupos por sua condição genética. Portanto, é preciso avaliar os benefícios e os prejuízos das tecnologias da engenharia genética de forma ampla, integrada e participativa, considerando os aspectos científicos, éticos, sociais e ambientais, e buscando maximizar os benefícios e minimizar os prejuízos para as pessoas, os animais, as plantas e o planeta. Quais são os limites éticos da manipulação do código da vida? Os limites éticos da manipulação do código da vida são as normas, os valores e os princípios que orientam as decisões e as ações dos indivíduos e das instituições que lidam com as tecnologias da engenharia genética, visando promover o bem comum, o respeito à vida e a responsabilidade pelo futuro. Esses limites éticos não são fixos ou universais, mas dependem do contexto histórico, cultural, político e econômico em que são definidos e aplicados. Além disso, esses limites éticos não são consensuais ou definitivos, mas estão sujeitos a debates, divergências e revisões, conforme o avanço do conhecimento, a mudança de valores e a emergência de novos desafios. Alguns exemplos de limites éticos da manipulação do código da vida são: o princípio da precaução, que estabelece que, quando há incerteza ou ignorância sobre os riscos ou as consequências de uma intervenção genética, deve-se evitar ou adiar essa intervenção, até que se tenha mais evidências, garantias ou alternativas. O princípio da proporcionalidade, que estabelece que, quando há benefícios e prejuízos envolvidos em uma intervenção genética, deve-se avaliar se os benefícios são maiores e mais importantes do que os prejuízos, e se não há formas menos invasivas ou prejudiciais de alcançar os mesmos benefícios. O princípio da autonomia, que estabelece que, quando há uma intervenção genética que afeta a vida ou a identidade de uma pessoa, deve-se respeitar a sua vontade, a sua escolha e o seu consentimento, desde que não prejudique a si mesmo ou a terceiros. O princípio da justiça, que estabelece que, quando há uma intervenção genética que envolve recursos, benefícios ou prejuízos, deve-se distribuir esses recursos, benefícios ou prejuízos de forma equitativa, solidária e inclusiva, evitando a exploração, a discriminação ou a exclusão de pessoas ou grupos. O princípio da responsabilidade, que estabelece que, quando há uma intervenção genética que tem impactos presentes ou futuros, deve-se assumir as consequências, os riscos e os custos dessa intervenção, e buscar minimizar os danos, maximizar os benefícios e garantir a sustentabilidade para as gerações futuras. A engenharia genética é uma ciência que nos permite manipular o código da vida, criando novas possibilidades e desafios para a humanidade e para o planeta. Mas essa manipulação não é neutra, nem isenta de riscos ou de dilemas. Por isso, é preciso que haja uma reflexão ética, um debate democrático e uma regulação efetiva sobre os limites e as implicações da manipulação do código da vida, buscando promover o bem comum, o respeito à vida e a responsabilidade pelo futuro. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e que tenham aprendido um pouco mais sobre a genética e a engenharia genética. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se vocês têm alguma dúvida, sugestão ou opinião sobre esse assunto, deixem nos comentários, que eu vou adorar ler e responder. E se vocês querem saber mais sobre outro tema incrível da ciência, assistam ao nosso vídeo anterior, sobre o mistério dos buracos negros, o que acontece quando você entra em um. O link está na descrição. Um abraço, e até a próxima. Zona da Ciência, desligando.